Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 01838. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço, aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina, Edna Prudêncio e o Rafael. A Edna hoje vai trazer para a gente um tema muito interessante: conflitos familiares, né? Qual a família que não tem o seu conflito, né? Quem não tem um conflito familiar, aquela pessoa difícil na família. Vamos entender um pouquinho sobre isso e dentro da doutrina espírita. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Jorge, Ana Ricardina, Daniel, os nossos ouvintes, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Edna, né? Hoje, mais uma vez, uma noite proveitosa, porque é um tema muito, que a gente pode falar assim, delicado, né? Um tema que a gente pode trabalhar, levar para as nossas vidas. Eu gosto muito de tema família. Eu acho que nós estamos precisando muito de trazer para as casas espíritas, né, esse tema, porque a família está ficando para segundo plano, né? A família hoje está sendo substituída pelo celular. As pessoas dão mais valor a um aparelho do que aos próprios familiares. E esses conflitos, né, todos nós vivemos esses conflitos. Qual de nós não tem um conflito familiar? E eu acho bom a gente trazer isso para que os ouvintes, né, eles possam ver que não é porque nós somos espíritas, nós somos santos, nossa família é perfeita, né? Ao contrário, nós passamos por todos os percalços que todos passam. Acho que família perfeita só teve uma, né? Só de Jesus. Foi a única família Não perfeita, foi. e nem a dele, né? E não foi Que perfeito. teve os conflitos também, né? Do mesmo jeito. Jesus, Então, principalmente, mostrando que não vamos foi entender isso. Vamos lá, Edna. Sim, vamos, né, dar continuidade ao assunto, e como já foi dito, e principalmente na época de hoje, que segundo a Joana de Ângeles, a instituição família caiu num descrédito tão grande que nós nos perdemos pelo caminho. E o nosso companheiro Emmanuel também, e o próprio Jesus, quando a gente falou, desculpa, ele viveu os seus conflitos, ele teve as suas dificuldades também. E um dos pontos que ele trabalhou muito, tanto com os discípulos, trabalhou muito com aqueles que o ouviam, é a questão da família. Tanto que nós vamos observar que aonde que é que ele executou o trabalho dele com maior intimidade. Na casa de Pedro, né? Na casa de Pedro. Quando ele ali, a gente vai observar que os diálogos que acontecem na casa de Pedro é fantástico. Então, quando nós buscamos, por exemplo, o livro Jesus no Lar, o Irmão X também traz muita coisa. A Amália Rodrigues, ela também traz muitos relatos, a Joana de Anjos também traz. E você vê que os que são, todos são importantes, mas você vê que esses que foram dentro de um núcleo familiar, você vê que eles têm, até na hora de falar, de conversar, de comentar sobre o assunto, você vai ver que ele dá uma ênfase muito maior. E nós vamos lembrar que a família foi a primeira instituição no nosso planeta Terra, e nós vemos que isso, nós vamos ver que aonde que nós aprendemos? Nós aprendemos olhando a natureza, olhando todos os reinos, não vou dizer inferiores, mas que está abaixo de nós, o que eles vêm falar, o que eles vêm mostrar para nós. A importância de nós estarmos juntos, a importância desses indivíduos, desses elementos estarem ali agrupados.
você vê que nós vamos ver isso em todos os reinos. Tanto que aonde você acha um elemento, um indivíduo, você pode olhar que você vai achar outro. É impressionante. Então, a gente vai ver que na própria natureza traz. E aí, o que nós vamos começar? Quando a gente fala dos conflitos, por exemplo, Tiago, no capítulo 4, versículo 11, ele diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Isso aqui nós podemos considerar, Jorge, que é um dos estupins que faz com que a fogueira se acenda, a fogueira dos conflitos, das crises. Nós podemos dizer que é? Com certeza, né? É o que mais acontece. A gente vê que ele vai chamar a nossa atenção quando quando nos chama a atenção para a nossa língua. E eu me lembro, lembrando disto, eu me lembrei de um livro do Horizonte da Fala, do Miramês, do Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia. E aí ele convida a gente a pensar a respeito da palavra. O quanto que ela ajuda, como ela também pode ser essa faísca, se tornar uma faísca de fogo para provocar um incêndio, uma fogueira. Por isso que Tiago nos recomenda: não faleis mal uns dos outros. Por que isto? Porque isso machuca, porque machuca a nossa intimidade, nos diminui e ainda nos afasta uns dos outros. Porque ninguém gosta de saber ou de ouvir uma coisa dessa. Aí nós vamos lembrar da Lei Áurea. Eu gosto de chamar Lei Áurea, que esse é o nome que ela recebe, a distinção, eu falo a distinção, que é: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que te fizesse. E isso dentro da família, eu vou te falar. E é uma coisa interessante, porque não fica só entre aquelas duas pessoas, porque nós acabamos tomando partido de um ou de outro. E aí o que acontece? Aí nós vemos as divisões, as separações. Todas as vezes que nós vamos ouvir, que nós vemos algum comentário, que nós vamos, assim, até num desabafo com alguém, falar de alguma situação, a primeira coisa que vem: olha, ele fez esse comentário, ele falou isso. E isso, às vezes, fica até numa coisa velada. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não chega para a pessoa e fala com ela: olha, você falou isso. Nossa, Ouve só um lado, né? ouve só um lado. Você não vai lá agora. Não vai lá saber o que é que realmente aconteceu. Porque aquele ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. Então, muitas vezes, ele vai colocar as palavras como ele as entendeu. Porque ainda tem. Porque muitas vezes o outro pode até ter feito um comentário, sim, mas como é que foi esse comentário? É o famoso telefone sem fio, né? Exatamente. Exatamente. Diferente. Então, nós podemos afirmar que esse ficar falando mal um do outro é ruim? É. Eu me lembro de uma... Eu conheço o Emerson Perdesoli há muitos anos, e eu me lembro que a gente convidou ele uma vez para falar sobre a questão de família e toda a situação. Logo no início, quando a gente lançou a campanha O Melhor Viver em Família, aperte esse laço em Belo Horizonte, foi o Emerson que lançou para nós oficialmente. E aí eu me lembro dele falando uma coisa que é verdade. Ele falou assim: olha, por exemplo, os casais. Às vezes a gente vai lá, faz um comentário do nosso parceiro, do nosso companheiro, nós falamos com todo mundo, menos com ele. E é mesmo. E aí ele estava falando: jamais, se você sente que você não deve falar,
não fala com ninguém. Se tiver que falar, vai falar com ele, porque aí ele estava mostrando para nós, inclusive falando para nós que isso é um dos motivos, por exemplo, de separação, de casal, de aquele que ele vai perdendo a alegria de estar junto. E principalmente quando é alguém bem mais próximo. A gente vai ver isso em outras situações, também em outros laços, que é os laços de pai, de mãe, de irmão, de primo, de avós, toda essa rede que tem em torno de nós. Então, aqui é para a gente estar atento. O que ele está nos aconselhando? Nós vamos ver também, eu gosto muito de a gente buscar no Evangelho, buscar na Bíblia, esses ensinamentos. Tem muita coisa que é muito, que nos auxilia, e inclusive mostrando para nós que essa questão não é nenhuma novidade. Nós já estamos dentro desse ciclo vicioso há muito tempo. Há muito tempo. Aí a gente começa a entender, daqui a pouco nós vamos ver com o Emmanuel essas questões. Tomara que dê tempo. Mas vamos lá em Provérbio. Provérbio, no capítulo 15, 23, ele coloca assim: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, se aconteceu, o que nós podemos retirar desse provérbio? Olha, quando ele fala que, olha a alegria de uma pessoa quando ela fica sabendo, ou quando você faz um elogio. Tanto que eles, por exemplo, processo educativo, que muitas vezes eles estão nos convidando a refletir, é evitar críticas e mais elogios. Por quê? Isso você vai estimular o companheiro a continuar. Ou então, quando a gente recebe, como que isso estimula. E eu me lembro de um expositor que ele ia na casa que eu frequentava, e ele ia lá todo mês. Nós tínhamos. E ele falou assim: olha, que isso é tão positivo que quando muitas vezes alguém nos faz um elogio, vê uma coisa boa em nós, que nós temos a certeza que nós não praticamos, que nós não temos aquela virtude, isso vai nos incomodando e nós acabamos falando assim: não, olha só como é que ele está me vendo. É estimulante. Tanto que quando Kardec ele fala sobre a questão da educação, tanto que ele fala o seguinte: como que a gente deve fazer? Olha, seu esforço, sua dedicação, para incentivar a criatura, a pessoa, a continuar nesse processo. Então, quando ele fala quão boa é, e como aí nós vamos voltar outra vez nesse livro que chama Horizontes da Fala, do Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, quando ele fala para nós que a nossa palavra, ela ergue uma pessoa, como ela também derruba, ela joga uma pessoa. Então, o Provérbios já está falando para nós. Aí, completando o que Tiago traz para nós. E você vê que tudo à nossa volta, como é suscetível às palavras boas. Tanto que hoje, com essa tecnologia avançada que nós temos, nós vemos o seguinte: as pessoas, vocês já viram, companheiros e os ouvintes, vocês já viram pessoas que conversam com as plantas? Eu já. Tem uma amiga minha que, nossa, ela conversa o tempo todo com as plantas dela. E você sabia que já tem registro, já tem como registrar como é que elas reagem? Inclusive, conseguiram captar como é que elas vibram, como é que coisa. É impressionante.
os animais, tudo à nossa volta. E por que que o ser humano é diferente? Não é. Quando você, logo no início da nossa conversa, quando você falou, olha, dentro do lar. E muitas vezes, qual é a lembrança que muitas vezes as pessoas guardam de nós ou nós guardamos das pessoas, dos nossos pais, quando a gente lembra, principalmente o pai, a mãe, os irmãos, é tão bom. Eu acho que um dos problemas que eu mais vejo é porque nós temos a tendência de sempre olhar o lado ruim das pessoas. A gente não olha o lado bom das pessoas. É por isso que vem esses conflitos, porque a pessoa já é uma pessoa truculenta. Aí você atiça, né? Então acaba que aquilo vira uma bola de neve, né? Exatamente. E justamente por isso, porque dificilmente quando você vai conversar com uma pessoa sobre uma outra pessoa, você vai no ponto bom daquela pessoa. Você só vai nos defeitos. Exatamente. Sim. E aí, olha só para você ver, hoje, assim, quando a gente estava estudando e a gente vem buscando, né, as coisas para a gente fundamentar a nossa fala, uma dessas pessoas que estudam a pedagogia, a questão da criança, ela falando sobre isso. Quando a criança tem dificuldades, quando qualquer pessoa tem dificuldade, quanto mais você falar nisso negativamente, mais difícil vai ser Sim. Com certeza. ela mudar alguma coisa, e até na questão do aprendizado. Então, aqui nós já vimos que 2 pontos que já nos convidando a pensar a respeito da nossa fala. Como que... Edna, sobre essa situação das crianças, eu vi um estudo oposto, onde foi 2 salas, onde tinha crianças com as mesmas dificuldades. E uma dessas salas foi estimulada as crianças, falando, você é inteligente, nossa, olha como você é sábio, e foi levando isso. Ao final do ano, essa turma que tinha dificuldade teve mais facilidade com as provas de exatas do que aqueles que não tinham. Então, assim, a palavra positiva, ela gera ela faz materializar isso, de Com alguma forma. certeza. E se a gente vai lembrar no livro Pensamento e Vida, tem uma lição lá que o Emmanuel fala a respeito da palavra. E muitas vezes nós ou conquistamos as pessoas, e até muitas vezes de uma maneira interesseira, usando determinadas palavras. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado porque as pessoas acreditam. E elas vão depositar uma confiança, uma esperança muito grande. Por isso que a gente tem. Tanto você vê, se você, eu vi uma fala uma vez falando o seguinte, se você não tem interesse em manter aquele relacionamento, seja qual que for, não o busque incentivar, não inicia. Porque aquilo ali pode chegar, pode ir para um caminho que não é o melhor. E aí a gente vê que a questão da palavra. E eu li hoje o seguinte, olha, ele vai falar, diante de determinadas situações, a melhor coisa é o silêncio. Você sai, dá uma volta, refresca, conta de 1 até 10, se não der, você espera, porque a palavra tem um peso muito importante nos nossos relacionamentos. Ela determina a paz ou os conflitos, as guerras. Né? Vamos ver o que Pedro também vai falar para nós? Ter intenso amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só para você ver. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O que nos faz termos atitudes
diferenciadas? É justamente esse sentimento maior de ver o que o outro é nosso irmão. Numa fala de Jesus com o Tadeu, que está no livro Boa Nova, me marcou muito, porque eu ainda comentei no grupo, né, na casa que eu fiz o estudo, que poucas vezes eu vi Jesus com uma fala tão objetiva e tão clara e tão direta. Ele sempre fala direto, mas de jeito que a pessoa entenda. E dessa vez, com o Tadeu, ele foi bem claro. E uma das coisas que ele fala com o Tadeu é isto, que aqueles nossos irmãos que estão numa situação mais, dizer, de inferioridade, quando a gente fala, aqueles que estão vinculados ao mal, à perseguição e tudo mais, ele fala, são nossos irmãos. E para os quais nós devemos ter um carinho, um respeito, o cuidado com ele. Então, quando Pedro vem falar para nós que o amor cobre multidão de pecados, ele não está falando que os nossos erros vai ser passado uma borracha e vai desaparecer, mas ele fala que vai amenizar muito. E aí nós vamos na questão da família. Porque, olha só, vamos pensar o seguinte, nós estamos lá, são várias encarnações que nós estamos lá com os desajustes ali, precisando acertar. Precisando ali acertar as arestas. Eu estou no plano espiritual, eu preciso de alguém que me receba, que que forneça um material orgânico para que um corpo seja formado e eu possa estar ali, unido a ele, para que eu possa fazer a minha caminhada. Aí, muitos anos é mostrado a situação, é conversado, e aí você fala assim, não, eu aceito. Eu aceito ser sua mãe, eu aceito ser seu pai, eu aceito ser seu filho. E nessa condição de vir quando eu falo nesse tabuleiro, né, essa posição que você está, e como a gente tem o véu do esquecimento, que é uma bênção na nossa vida, ainda bem que a gente não lembra, aí eu fico assim, só abrindo um parênteses, eu ainda fiquei pensando, assim, meu Deus, que bênção que é o esquecimento. Você já pensou, nós dentro da família, a gente lembrar, porque fica alguma coisa, mas não fica claro, né? Para nós que a gente tem os problemas ali. Nós temos dificuldade no nosso relacionamento. Eu falei assim, você já pensou se a gente lembrasse? Nossa, mãe. Ia ser uma confusão, ia ser uma coisa. Então. Primeiro que você jogar na cara, você tá pegando o boi. Que hora que eu aceitei te trazer depois de tudo que você me fez. E eu acredito que até. Você quer saber de uma coisa? Que eu acho que, às vezes, mesmo que inconscientemente, às vezes a gente até age dessa maneira, pela nossa maneira, porque a gente tem um véu do esquecimento, mas as marcas ficaram. Então, determinadas coisas vão funcionar como gatilho. E muitas vezes a posição nossa diante do outro, como é que muitas vezes a gente acha diante dele, a gente se acha superior a ele, a gente acha que ele deve estar o quê? A nosso serviço. Ele deve ser submisso à nossa vontade, aos nossos caprichos. E no outro momento a gente pode até falar que o Chico, quando perguntaram para ele a respeito se devia tratar desses assuntos nas casas espíritas, que até, né, a gente fica muito feliz do Jorge ter aceitado a nossa proposta, da gente estar sempre falando nesse assunto, porque é uma coisa que incomoda tanto que a maioria das pessoas não gosta de ouvir. E aí o Chico fala com ele que uma das coisas que precisava, porque ele via que os relacionamentos estavam muito mesclados com os nossos vícios e com as nossas possibilidades. Quer dizer, nós achamos que nós somos donos.
uns dos outros, porque há essa questão, né? O filho, a filha, o pai, a mãe, acha que são donos. Então, acho que é mais ou menos por aí. Mesmo que a gente não lembre com clareza, mas a gente fala assim, opa, você sabia que se fosse olhar direitinho aqui, eu não devia nem estar perto de você? Você deveria de carregar água na peneira para mim, por Não, tudo que tapar eu o sol com a faço para peneira. você. Exatamente. Então é mais ou menos por aí que a gente acha. Mas aí Pedro vem falar para nós. Aí você vê que quando ele fala esse amor, olha que bênção que é. O Chico, quando foi perguntar, tem um livro, não vou lembrar qual que é o livro, é um livro de perguntas e respostas, que as pessoas perguntaram para ele, uma época em que no Brasil eles estavam falando muito da pena de morte. Aí perguntaram para o Chico, e o Chico, eu me lembro que ele tem, no livro ele fala assim, imagine, é melhor você ter um inimigo nos seus braços do que ter ele no plano espiritual. Então, o que ele falou? Isso aqui que Pedro está falando. O amor cobrindo multidão de pecados. Como que a gente vai resgatar? Será que a gente, enquanto mãe, que a gente recebe aqueles espíritos mais difíceis, e nós, às vezes, quando a gente... Hoje, as famílias são bem menores, mas mesmo assim, aqueles filhos mais difíceis, que muitas vezes a mãe, o pai, a gente fica morrendo de ciúme, ou então a gente cria uns atritos, umas confusão sem que nem para quê. Porque a gente... Não, mas a minha mãe fica só protegendo fulano. O meu pai fica aquela disputa e gera crises horríveis, conflitos. E que muitas vezes nós estamos vendo, os nossos amigos espirituais têm nos convidado a estar raciocinando um pouco disso, falando desta questão da mansidão, nos convidando a sermos mais mansos, a sermos mais afáveis uns com os outros, já é justamente por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Então, olha só, quando ele nos diz, nesta condição, o quanto que nós vamos o quê? Adiantar. Talvez situações que ia levar quanto tempo para se resgatar. E ali é muito mais fácil. Ali você vir como pai, você vir como mãe, que você carrega, e nós como filhos também. Porque a gente, querendo ou não, deve existir em nós uma gratidão por esses espíritos que nos deram a condição de estarmos aqui. Que nos aceitaram, a gente não sabe como que foi, e eles aceitaram. E muitas vezes eu falo que a gente começa a nossa ingratidão por isso. Eu gosto de falar, e eu vi uma expositora também falando no Instagram, que ela falou assim, que nós falamos assim, não, eu não pedi para nascer. Não pediu não. Implorou. Pediu de joelhos. Implorou. Pediu de joelhos. E tem uma fala de Emmanuel, para nós filhos, que às vezes nós ficamos criando tanto problema, principalmente com os nossos pais, porque eu nunca vi. E isso vai acabando desestimulando também, porque muitas vezes a gente vai ter nesses comportamentos e a pessoa, como ela não quer sofrer, por medo de sofrer e tudo, eu já vi muita gente falando, não, eu não quero ter filhos, porque eu não quero sofrer, eu não quero ver. Eu vi uma outro dia, falou comigo assim, eu não quero passar pela mesma coisa que eu vi minha mãe passando, que eu vi minha irmã passando, que eu vi meu irmão, que eu vi fulano passar. É o que mais acontece hoje. Hoje em dia isso está muito normal. Exatamente, eu não quero, não é que ele O que não... eu vivi, né? Não, assim, o que eu vivi, o que eu vi, eu não quero passar. Quero ter filho, por isso. Exatamente, porque é muito difícil. Mas se nós, enquanto filhos, se nós começarmos a mudar um pouco mais essa maneira nossa de pensar, quem sabe a gente até favorece um pouco mais para que o companheiro dê oportunidade para os espíritos reencarnar como nós viemos. Você não acha que é falta a educação familiar? Não vou dizer essa educação de falar
português, né? Não. A educação familiar, que eu digo, De sentimentos. não só de sentimento, como de comportamento dentro de um lar. Exatamente. Porque eu sempre, quando falo de família, eu sempre volto à família que eu acho assim, interessante no plano espiritual, que é a família de Dona Laura. Não é? Porque até o André Luiz ficou assim encantado de sentar todos ao redor da mesa e ela perguntar: como foi seu dia? Aí ele fala: ah, meu dia. Aí a filha: como foi seu dia? Ter essa convivência, né? Porque nós deixamos disso também, que antigamente à mesa sentava todos na hora do almoço, né? Sentavam todos e o pai e a mãe perguntavam: como foi seu dia? Então, e nós deixamos disso. Fomos deixando isso, esses costumes, né? Que a gente achava banais, que ninguém quer sentar na. Toda minha mãe faz para sentar, não sei o quê, para que eu comer na. Né? Não, põe a Na mesa, frente da televisão. na frente da televisão, um livro. Não, fecha tudo, desliga tudo e vão sentar. Não. Meu sobrinho está tentando fazer isso agora com a filha. Eu falei: não. Porque é muito interessante eu saber como ela foi. Ele até enche o saco dela. Eu acho que ela até fica até chateada, sabe? Fala: ah, pai, eu quero saber como que é o seu dia. Como você está sentindo, o que você está sentindo? Porque eu não tive isso, eu não tive. A minha mãe morreu, ele morreu, os pais faleceram muito jovens, e ele ficou mais com a gente. Não, eu quero saber seu dia. Como você está? Tá ruim? Tá bom? É isso que é uma educação familiar, entendeu? Eu quero passar isso para ela. Ele falou: eu quero passar para você passar para os seus filhos, né? E esta e os nossos amigos, Ana, têm falado que das dificuldades que eles muitas vezes encontram para auxiliar o grupo familiar é justamente isso. Não tem momentos que eles estejam juntos harmonicamente. O Jorge, que gosta muito de falar, né, a questão do celular. Às vezes as pessoas estão na mesma mesa e estão conversando Mandando mensagem pro celular. Sim. Onde já se viu isto? Temos que voltar. Tem que voltar essa questão de costume. Eu vi um relato de um casal que eles falaram o seguinte, que foram surgindo tantos conflitos entre ele e os filhos deles. Eles tinham filhos, assim, tinham mais ou menos, parece uns 3, 4 filhos, e tinham 2 já na adolescência. E que virou uma confusão. Aí disse que aquele negócio, aquele mal-estar, chegava dentro de casa, era aquela coisa horrorosa. Aí diz ele que teve um dia que ele ouviu alguém falar a respeito, olha, e tudo, ele falou assim: mas vem cá, nós não estamos conversando, a gente não sai. Aí ele fez o seguinte, ele faz um planejamento que determinados dias eles vão sair e vai deixar a televisão, vai deixar tudo que é tecnológico, tudo aquilo, e vai para um lugar aonde eles vão fazer a sua comida junto, aonde eles vão comer junto, aonde eles vão sair junto e tudo. Aí ele falou que foi assim que ele conseguiu que tivesse paz na família dele. Entre eles. A família está precisando de voltar a ser família. Se conhecer. Esqueceu, né? Ela perdeu o rumo, né, de casa. Então, acho que o que está faltando é isso, é justamente isso aí, ó. Momentos. Por exemplo, eu sempre gostei de reunir família. A gente fazia os almoços de família, nós reuníamos 50, 60 pessoas da família em uma casa. Era gostoso demais. Aquele encontro, todo mundo, né? Então, acho que tá precisando mais disso. Falou isso, deu uma saudade. A gente tá precisando de fazer isso. Tá junto, porque a partir do momento que a gente não tem essa convivência, nós vamos perdendo nós vamos deixando de construir esses laços. E aí, quando você vê muito conflito, você pode dizer: opa, tá faltando os laços de amizade. Está faltando os laços de afeto, não está se trabalhando ali o relacionamento mais afetivo, não se está dando mais essa atenção. Por isso que os conflitos estão aí. E eles costumam falar o seguinte, que às vezes há muito mais guerra dentro dos lares do que fora, do que das guerras mesmo. Por quê? Porque acaba com a convivência,
Aí vem a insatisfação, vem a tristeza, vem uma série de coisas. E aí isso serve de gatilho para quê? Um dos assuntos que está aí, assim, que é para chamar a atenção, veio para ficar. Quando hoje falar como é que anda a sua saúde mental, Uhum. como é que nós estamos. Você vê hoje, nós estamos andando tão estressados. Estressados é o quê? Excesso de coisa. É porque a gente quer tudo ao mesmo tempo, né? Você quer dominar tudo ao mesmo tempo, e acaba que você não tem tempo para dominar o mínimo, você quer o máximo. Não. E o que eu vejo nesses conflitos familiares, que eu vejo muito, né? Eu falo até pela minha família, é que dificilmente tem um na família que quer unir. A grande maioria só quer o quê? Botar lenha na fogueira. Eu falo isso porque eu venho de uma família em que 2 irmãos que se amavam se distanciaram, morreram sem conversar um com o outro, né? E que é meu pai e a irmã dele. Ela criou a filha do meu pai, não deixou meu pai ter contato com a menina. Meu pai morreu sem nunca conversar com a filha, porque ela nunca permitiu a aproximação. Minha irmã hoje é depressiva, só que hoje, aos 60 e tantos anos de idade, ela foi saber toda a verdade, que ela foi entender que, por causa que a culpada de todos os problemas que ela teve foi a mãe. É a mãe que foi culpada de tudo. E eu fico assim, essa criatura, quando tá sozinha, que ela imagina o pai que ela odiou a vida inteira foi vítima, e a mãe que ela amou a vida inteira foi a culpada de tudo. Então como é que fica a cabeça desse homem? Então, e assim, e uma coisa interessante, que a minha tia só não morreu sem conhecer a gente, porque uma única sobrinha fez tudo, enquanto ela não conseguiu unir a gente com ela não sossegou. Enquanto ela não conseguiu fazer essa união, ela não sossegou. Agora, o resto da família, os irmãos do meu pai, só punham lenha na fogueira. Ele só chegava a pôr lenha na fogueira. Exatamente. Né? E a gente vê que, e isso, os nossos companheiros e ouvintes, a gente não percebe como isso replica. Eu gosto de brincar que isso dá cria. Isso dá cria. Porque a partir do momento que alguém ali fez, aconteceu, daí a pouco você já está vendo aquilo ali se repetir, parece que brota. Isso então, esses relacionamentos conflituosos. Então, nós estamos, quando a gente fala, quando você está falando, e você também trouxe essa questão da gente aprender a sentar e conversar. E a gente sabe fazer isso sem se alterar, sem ficar nervoso, saber ouvir o outro, uma escuta. Tanto assim que eu ainda falei com um companheiro outro dia, eu falei assim, nós vamos fazer um seminário sobre o quê? A ciência de escutar, de ouvir, porque nós não temos. Hoje você já observou que a gente não tem paciência para ouvir o outro, nem fazer uma pergunta. Se alguém chega perto da gente para fazer uma pergunta, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente está tão preocupada, isso e tudo, certas coisas, que a gente nem presta atenção, ou muitas vezes as pessoas nem prestam atenção na pergunta que a gente fez. Como é que a gente sabe? Porque, pela resposta que nos deu, eu falei assim, não, ele não escutou o que eu falei. Ele ouviu. Mas ele não ouviu, ele não escutou, ele não deu atenção. E hoje é o que mais acontece. As pessoas estão mais carentes hoje, é isso, de alguém que escute, né? Alguém que escute. Tá? Então a carência é muito grande em cima disso, porque, e é isso mesmo, as pessoas, o pretexto sempre é não ter tempo. Tem tempo para tudo, menos para isso. Engraçado que a educação familiar começa nos mesmos detalhes. Porque se a gente pegar antigamente nós, irmãos, família, e a divisão dentro de uma casa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e fazíamos. Entende? Começa aí. A educação começa, eu acho que começa aí, nesse ponto.
dando uma responsabilidade que seja mínima, mas uma responsabilidade para você, para a criança, para ela começar a aprender. E ela, O aprendizado começa aí, não é? Exatamente. É. Porque aí ela começa a aprender que ela vive em coletividade. E ela vive em grupo. E cada um ali dentro desse grupo, ele tem um compromisso. Tem um papel, né? Tem um papel importante a Da ser família. executado. Inclusive, tem uma das falas que ele fala o seguinte, Emmanuel nos recomenda, olha, busque trabalhar a paz. E eu costumo falar o seguinte, olha, de gente briguenta, o mundo já está cheio. Você sabe o que está precisando? Está precisando de pacificador. Não está precisando de gente briguenta, não. Exatamente. Não está. Sim. Porque se você olhar em tudo quanto é lugar que você vai, é igual vocês falaram, parece uma coisa horrorosa, parece que basta uma palavrinha, e aí aquele negócio vira uma coisa. Agora, nós precisamos aprender a sermos mais serenos. E tem algumas sugestões aqui interessantes para que nós possamos como resolver os conflitos familiares. Aí nós podemos ver assim, expressar sentimentos, pensamentos, opiniões e desejos. Mas como é que a gente vai fazer isso? Você vai fazer isso de qualquer jeito? Aí entra aquilo que você falou. Olha, quando aconteceu alguma coisa que não ficou bom, como é que a gente vai falar? Eu costumo falar o seguinte, Jesus, ele falou para a gente não devolver. Mas tanto que ele falou assim, olha, se acontecer alguma coisa, vamos sentar e vamos conversar. Sem agredir, sem magoar o outro. Os nossos pensamentos são muito importantes no nosso relacionamento entre os nossos irmãos, as nossas opiniões, cuidado com as nossas opiniões. Porque muitas vezes a gente coloca isso como verdadeiro, aquilo ali, e não é por aí. Muitas vezes a gente precisa aprender a ver os dois lados. E aprender, aconteceu alguma coisa, vamos aqui, vamos sentar, vamos conversar aqui, vamos ver o que é. Vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Porque muitas vezes, como você falou, são mal entendidos pequenos, e que ao longo da vida eles se tornam grandes e aí, infelizmente, isso vai passar para a próxima. Outro ponto importante que ele fala, aprender a expressar. E outra coisa, a gente sabe expressar os sentimentos menos felizes, a hora que a gente está com raiva. Mas a hora que a gente sente aquela ternura, aquele carinho pelo outro, a gente passa isso para o outro. Eu te amo, ninguém fala, né? Não. Tá falando, eu te amo. Não. Aí eu te amo, olha, tudo foi chegar e falar, né, falar alguma coisa mais agradável, como ele fala aqui para nós. Reconhecer e respeitar as diferenças. Esse é o principal. Entender que cada um é um indivíduo, cada um tem uma personalidade, cada um tem o seu ponto de vista, a maneira como entender, né? E a gente quer que todo mundo seja o quê? Uma cópia fiel de nós mesmos. Sim. Esse é o grande erro nosso. Isso que ele fala, sabe entender e respeitar as diferenças. Eu costumo falar assim, olha, eu te respeito, mas nesse ponto, por causa disso, disso e disso. Se nós analisarmos ali que vale a pena você colocar. E mesmo com os filhos, tem uma coisa que eles falam, tem às vezes, um estudo que ele fala o seguinte, que a gente tem que ir educando os nossos filhos para fazer escolhas, quais os caminhos que ele vai. E muitas vezes respeitar. Porque como o espírito, aquele espírito, ele não é novo, só o corpinho é novo, você precisa aprender. Tem as maneiras de manifestar, tem uma série de coisas que você tem que aprender a lidar. O pai e a mãe pode aprender isto. E por que a gente não pode fazer isto entre todos? Até a questão do pai e da mãe, porque muitas vezes a questão de achar que é dono. Então, quando ele fala reconhecer
e respeitar as diferenças. E trabalhar com elas. Educação é isso. É tirar, é trabalhar com o que tem dentro. E se nós pensarmos bem, o que nós temos dentro de nós? Nós temos as sementes do bem dentro de nós. Então, o processo educativo está aí. Aí, para finalizar, ele vai falar conosco o seguinte: aprender humildade, bondade, paciência e amor altruísta. E isso aqui eu acho tão bom, essa sugestão. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Tá um bate-papo muito gostoso. E eu queria agradecer a Edna, Rafael, a Ana pela participação. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova, com reprise na terça-feira, às 23 horas. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.